Bom dia, meus queridos, minhas queridas, todos vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo também online. Deus te abençoe também, aí onde quer que você esteja. Nós estamos chegando na última mensagem dessa série de Núcleo da Paz e conversando com algumas pessoas, acima de tudo, refletindo um pouco sobre as minhas relações. Eu percebi o quanto essa série é importante, não só para a gente tratar de questões que aconteceram ou estão acontecendo, mas para a gente pensar bastante sobre como nós vamos viver os nossos relacionamentos, principalmente quando em conflito, quando com alguns embates que acabam acontecendo no futuro. Porque nós deveríamos fazer isso com tudo que Deus nos permite aprender dele, né? O que isso tem a falar de como eu vivia e como eu pretendo viver a partir de agora que eu estou ouvindo essas coisas maravilhosas. E sobre acerto de conflitos, eu não sei se você aqui tem mais facilidade com isso do que eu, mas é algo para mim muito desafiador. Envolve muitas coisas, sentimentos, criação, a forma como cada um entende isso, né? Ficou para mim aqui, eu entendi que foi uma bênção, tá? Não estou aqui criticando o chefe que me orientou do que eu ia falar. Ok? Não estou reclamando, mas entendo para mim que ficou aqui um desafio gigantesco para falar com vocês, porque imagina se eu fosse botar em prática o que a gente vai conversar aqui, no tati-bitate, sabe? Ao pé da orelha, ao pé do ouvido. Chegar e apontar, ó, meu irmão, minha irmã, você está errando nesse ponto aqui, ó. Essa abordagem é fácil? Chegar para o outro e falar, ó, vem cá, quero te mostrar um problema aqui. Às vezes a gente geralmente vai nas entrelinhas, né? Vamos dar recados. Então, a primeira coisa que nós vamos aqui aproveitar a fala da Assembleia, quando fala assim, né, foi dito, olha, o pastor na igreja presbiteriana não tem informação de quem dá o dízimo ou não, né? Isso é uma boa coisa na igreja presbiteriana, né? Por isso nós temos outras pessoas trabalhando, né? Porque daí ele pode falar sobre isso e ninguém vai ficar pensando, ele está falando para mim, porque ele sabe que eu não dei esse mês, ou eu não tenho dado, alguma coisa assim, né? Então, eu também não sei, acho que de muita coisa, então eu vou poder falar, e eu te digo, não é carapuça. Mas se a carapuça servir, glória a Deus. E que a carapuça sirva para todo mundo, se for possível. Eu vou explicar por que ela pode servir para todo mundo. Eliminando o mal pela raiz, um tema que foi muito bem escolhido pelo Carlos. Nós vamos ver daqui a pouco que isso está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. E se tem algo que a gente deveria estar atento quando a gente está ouvindo a mensagem ou está estudando a Bíblia, é que a Bíblia toda está conectada. Tem gente que pensa que o Antigo Testamento foi altamente mudado no Novo Testamento, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então a gente precisa estar pensando seriamente hoje sobre algumas coisas que nós carregamos, como angústias e males que vão nos corroendo por dentro e vão atrapalhando as nossas relações e que não devem ser mantidos com uma tratativa com cuidados paliativos. Tem que ser extirpado. Isso é fundamental. E aqui, não é o texto que eu vou pregar, fica tranquilo, Carlos, eu não mudei, não é João 8, é Mateus 18, mas eu lembrei desse texto. Tem essa imagem aí, lá do filme do Mel Gibson, você vai lembrar, quando fala da paixão de Cristo, e no momento onde está tendo memórias, as pessoas estão tendo memórias acerca do tempo em que viveram ou tiveram alguma experiência com o Senhor Jesus, e aquela mulher que foi naquele momento perdoada por Cristo e salva de um julgamento sumário, ela lembra daquele momento que ela vivenciou. Vocês lembram desse texto, João 8? Né? Então diz que uma mulher foi pega em adultério, ela foi levada, e aqueles homens, líderes religiosos da época, chegaram para Jesus e disseram, olha, na lei de Moisés diz que quando alguém é pego em adultério, deve ser apedrejado. O que você diz? Era mais uma das muitas pegadinhas contra Jesus. Porque se Jesus falasse, mata, obedece à lei, ele estaria corrompendo a lei romana, porque a lei romana não permitia mais que os judeus matassem conforme era permitido naquela época do Antigo Testamento. E da mesma forma, se ele falasse, não pode fazer, e simplesmente falasse isso, as pessoas iam dizer para ele o seguinte, os líderes religiosos, você não é, na verdade, um rabi, você não é um mestre, porque você não conhece a lei de Moisés. Então veja que situação complicada que botaram Jesus. Jesus sabe muito bem como sair daí, e você lembra da história?
Antes de te contar a verdadeira história, eu vou te contar um apócrifo. Um apócrifo. Você sabe o que é apócrifo? Está fora dos escritos verdadeiros. Isso é um apócrifo segundo Alex. Talvez você já tenha ouvido essa historinha meio engraçada que eu vou contar, mas eu vou contar. Diz então que eles estavam ali, chegou aquela turba, levando aquela mulher, e aí Jesus diz assim para eles, então vocês querem então acusar essa mulher? Quem não tiver errado, então, quem não tiver erro nenhum, que atire a primeira pedra. Nisso Jacó, que estava mais próximo, pegou uma pedra e pá na mulher. Acertou a mulher. Aí, Jesus falou, mas como assim, Jacó? Você nunca errou? Aí ele respondeu o seguinte, dessa distância não. Que piada mais sem graça, é piada de pastor, eu sei. Mas deixa eu te explicar porque eu estou contando ela, porque geralmente é assim que a gente age, quando a gente vê o erro do outro. Não, esse aí eu não fiz, desse jeito eu não fiz. Olhando aqui, sabe, olhando para o meu é diferente do outro. Desse jeito eu nunca errei. Então, o outro não tem direito, quem sabe, de ser perdoado, de ser redimido por aquilo. Pessoal que está assistindo a gente pela internet, vocês entenderam que essa história não está na Bíblia, né? Vocês entenderam também. Agora vamos para a história real. Quando aqueles homens trazem aquela mulher, já com toda essa pegadinha para Jesus, é muito interessante que eles não trazem um homem, ok? E se você for ler lá em Levítico, tinha que ter trazido os dois, porque se pegar um homem e uma mulher em adultério, ok? Então ali já tem grandes problemas. E aí ele diz assim, o que a gente faz, Jesus? Eles dizem para Jesus, perguntam. Jesus, calmamente, escrevendo ali no chão, na frente do templo, ele diz o seguinte, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Diz que eles começam a pensar e um a um vão deixando. Essa palavra aqui, redenção, é o que aconteceu ali. Houve um processo de redenção para todo mundo. Eu não sei se aqueles homens se converteram, se eles reconheceram o erro deles. Mas eu sei que aqueles homens tiveram a mentalidade deles um pouco redimida em relação a eles mesmos. Mas aquela mulher, eu tenho certeza que ela foi plenamente redimida. Porque Jesus diz para ela, aqueles que te condenavam, onde estão? Foram embora. Nem eu te condeno. Porque o Filho do Homem, ele vem para trazer redenção. E essas palavras na Bíblia, às vezes, são mal interpretadas por nós. Porque os processos, eles já estão completos no plano celestial. Aqueles que aceitaram Jesus, porque responderam ao chamado, à ação do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, eles já foram redimidos. Mas eles ainda serão redimidos completamente na glória. E se eu perguntar para você aqui, talvez uma maioria, né, dos irmãos e irmãs aqui presentes, ou alguém que está nos assistindo, quando foi que você tomou consciência da sua redenção? Você vai falar assim, uai, nem todo mundo, né? Alguns só de uma origem de um outro estado, né? Uai, eu não sei que dia que foi minha redenção, que história que é essa de redenção? Mas se eu mudar a pergunta e falar assim, quando foi que foi a sua conversão? Aí você fala assim, minha conversão eu sei. Eu era jovem, eu era adolescente, eu entendi, eu aceitei, ou senão eu venho à igreja há muito tempo, eu fui tomando conhecimento e aí no momento ficou claro para mim. Existe um erro teológico aqui, porque a redenção, a regeneração é um ato que acontece uma vez na nossa vida e nós podemos às vezes dar algumas desviadas, mas isso se completa e nós vamos, porque Deus nos guarda através da perseverança dos santos, isso vai se completar lá na glória, com a glorificação completa, mas nós já somos redimidos, e redimidos nós continuamos vivendo na redenção que o sangue de Jesus opera em nós. Conversão é algo contínuo. A Bíblia diz para vocês, convertei-vos. Mas peraí, como assim convertei-vos se eu já fui convertido? Não, conversão é constantemente. E o problema é que na religiosidade, às vezes, nós achamos que tornamos-nos crentes experientes, e agora nós não temos mais tantos erros para que alguém chegue para a gente no pé do ouvido e fale assim, você está errando. E não é à toa que muita gente esquece que foi redimido, mas que precisa continuar um processo de conversão, e se perde na caminhada cristã, e a gente pensa assim, como aquele sujeito, com aquela vida, foi cair nessa situação desgraçada? Porque esqueceu que está em constante evolução
convertendo-se, abandonando os caminhos e caminhando para ser aquilo que é o nosso alvo, ser como Jesus Cristo, mas que não se completa definitivamente aqui. Nós fomos redimidos, vocês foram redimidos, você se sente assim, redimido pelo sangue de Jesus? Glória a Deus por isso. Ele tem um propósito para você continuar sendo aperfeiçoado. E para isso, coisas precisam ser tratadas. E aí, vamos ler o texto bíblico. Eu queria convidar vocês para nós lermos de forma alternada e responsiva. A minha situação é a mesma do Neto. Ali eu já não vejo mais aquelas letrinhas. Então eu vou ficar de costas para poder ler os versículos com vocês. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, porque nós podemos ouvir essa história maravilhosa do Senhor conversando com seus discípulos naquela ocasião, e agora o Senhor falando conosco, que somos seus discípulos hoje. Que nós possamos sentir a Tua presença no nosso meio aqui, à medida que nós concordamos em que todos temos muito para aprender do Senhor, e que isso vale a pena, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoou, e aqueles que ainda não entenderam isso de uma forma clara e definitiva, que a Tua boa mão, que Teu Espírito Santo, que o nosso Pai possa fazer a obra completa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Meu querido, minha querida, nós vamos fazer algo aqui hoje que precisa de um contexto mais do que nunca. A Bíblia sempre precisa ser contextualizada, mas em alguns casos é mais necessário, é urgente que isso aconteça, porque senão a gente se perde e entende mensagens picadas, e a gente não pode entender dessa forma. Tem uma história aqui por trás desse acontecimento. E aqui a gente vai ver que o Mateus capítulo 18, se você quiser, está com a sua Bíblia aberta, é bem legal, ou com o seu texto aí no seu smartphone, você vai acompanhando comigo. O título, na maioria das Bíblias, deve estar alguma coisa como o maior no reino dos céus, não é isso? E aí, apesar de a gente saber que realmente adultos têm que ensinar crianças, eu quero te dizer que Jesus não está falando que não tem gente que tem mais experiência ou capacidade do que as outras, ou é maior em algum nível, mas que nós não deveríamos nos sentir maiores do que os outros, no sentido de que eu não posso ser corrigido, de que eu sei mais, de que eu entendo mais, de que um novato, por exemplo, não pode chegar para um pastor necessariamente e falar: ô pastor, ali você cometeu um erro naquela forma de tratar, alguma coisa assim. Isso não existe na Bíblia. E é interessante porque, se você fizer a conciliação desse texto com as outras narrativas dos outros evangelhos sinóticos, em Marcos e Lucas, você vai entender como que a situação estava acontecendo. Mateus 18:1 diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Sempre tinha disputa naquele grupo. Não tem nas nossas casas? Quem é que manda? Bom, os maridos já sabem, mas vamos deixar a pergunta aqui, né? Quem é que manda? E no trabalho, quem é que manda? Quando não tem mesmo ali definido quem é que manda. Começam as disputas, eu não vou fazer aquilo, coitado dos estagiários, quem é que pega café? Não é isso? Gente, vai sendo dessa forma nas relações, sempre tem gente tentando se colocar acima do outro, na família, no trabalho, problemas de filho querendo fazer isso com o pai, isso acontece sempre. Por que não na igreja? Na igreja também acontece. Com os discípulos acontecia.
E diz que eles estavam conversando sobre isso, se você ler nos outros evangelhos. Diz que Jesus pergunta para eles, o que vocês estavam conversando no caminho? Aí eles ficam igual aquelas crianças que o pai fala, o que vocês estão fazendo aí? Que vocês estão quietinhos? Tudo. Né? Aí diz que Jesus, sabendo o que eles estavam falando, pergunta para eles, né? E aí? Aí eles tomam coragem e perguntam aqui como em Mateus está narrando. Então vai, Jesus, quem que é o maior? Jesus pega uma criança, bota no meio deles e fala, olha, se vocês não forem como crianças, vocês estão problemáticos. Mas será que ele está querendo dizer que nós temos que ser como crianças que ainda carecem de ser instruídos? Não. Em outro lugar da Bíblia ele fala, vocês estão maus porque vocês são como criancinhas que ainda não se alimentam e não cresceram. E não estão crescendo. Então tem aspectos negativos que ele usa na metáfora de ser infantil. Mas aqui ele está usando a qualidade de ser infantil. Alguém ensinável. Alguém apto a ser corrigido, a entender que não sabe todas as coisas. Mas muito crente está na adolescência, meus irmãos. Sabe aquela fase? Que estão fazendo um monte de coisa errada. Ou, desculpa, tem adolescente ouvindo? Mas vou ter que falar. E se você tiver assim, um convite para você mudar. Que acha que sabe tudo e rebelde, não aceita nada. Tem muito cristão adolescente. Muito cristão adolescente nesse quesito. Ele vai avançando e aí ele muda a parábola, depois de falar que tomem cuidado com os pequeninos para eles não caírem, ele passa para a parábola da ovelha perdida. E aí você fala, nossa, ele está mudando tanto, meu Deus, ele muda, né, de assunto. Não. Mateus 18 é o quarto grande discurso de ensino de Jesus, dos 5 que existem em Mateus. Tudo que está sendo falado em Mateus 18 aqui está conectado. Caminhe comigo. Ele fala da parábola da ovelha perdida e você deve conhecer a história, mas se não conhece, resumidamente, o bom pastor, ele deixa um monte de ovelha para pegar aquela que se perdeu, aquela que está extraviada. Talvez a nossa imagem sobre a ovelha seja alguma coisa mais ou menos como essa figurinha aí que o Sementinho usaria, né? Jesus rindo, porque Jesus está sorrindo porque ele foi pegar lá, ele é o bom pastor, foi pegar a ovelha extraviada. Né? A ovelha branquinha, olha, tem até olho azul a ovelha. Né? E todo mundo feliz da vida. O Tim Keller, falecido Tim Keller, numa pregação falando sobre Jesus como o sumo pastor, e aqui veja, estou falando que eu também sou ovelha, ok? Que eu vou contar uma história aqui que talvez você fique ofendido comigo. Hoje eu estou bom para ofender as pessoas. Mas depois você vai entender que você vai ter que me perdoar. Ele conta uma história que ele leu a respeito do John Stott, um pastor britânico, bem famoso no meio, principalmente educacional, pessoal cristão de grupos de estudo em faculdades amam John Stott, né? Crer é Pensar, livro maravilhoso sobre filosofia e teologia, interessantíssimo. Ele fala que o John Stott, uma vez, estava conversando com um vizinho dele, e o vizinho dele era fazendeiro e criava ovelha. E aí, nesse bate-papo com o fazendeiro, o John Stott ouve o seguinte dele, fala, pastor John, o senhor sabe que ovelha, na verdade, não é nada parecido com essa ideia que a gente tem de um bichinho branquinho, tranquilinho, cheiroso, fofinho, tipo esse de pelúcia, que alguns aqui devem ter em casa, as crianças. A minha filha tem uma ovelhinha, né, que fica ali, gostou de ficar perto. Né? Então, essa ideia de ovelha, e pensando que o povo de Deus, que nós somos ovelhas, porque sabe que é isso que nós, a metáfora mais usada na Bíblia para nós é que nós somos ovelhas, não é isso? Desde o Antigo Testamento, passando pelo Salmo 23 até Hebreus, nós somos ovelhas. Né? E talvez a gente olhe para nós mesmos, nós olhemos para nós mesmos como essas pessoas fofinhas, bonitinhas, que quando desviam sem problema e voltam, alguma coisa assim. Continua então o fazendeiro vizinho do John Stott. Na verdade, pastor, ovelhas são bichos teimosos, na maioria das vezes estúpidos, tanto que cachorro às vezes, né, pastoreia ovelha, ok? Eles são fedidos e sujos, constantemente precisam ser mergulhados em substâncias químicas, porque eles são cheios de piolhos, carrapatos e vermes.
E eles não sabem se defender. Elas não sabem se defender. Quando elas se extraviam, diferente de outros animais, elas não se defendem e nem mesmo pedem socorro devidamente. Aí ele conta que o John Stott disse o seguinte, depois de ouvir essa história do fazendeiro: eu hesitei de chamar o meu rebanho de ovelhas feias, sujas e estúpidas. Mas, com o tempo, eu estou querendo ser aqui, falar que nós somos tão terríveis assim? Sim, eu estou querendo. Nós todos. Porque se eu olho pelo que Cristo fez por mim, se eu olho para isso, e ainda continuo fazendo as coisas que eu faço, fica muito fácil de entender a minha sujeira, a minha limitação, e como eu muitas vezes sou teimoso e tenho falta de entendimento da vontade de Deus e do que é realmente ser santo. Meu irmão, minha irmã, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Se alguém tem algum pensamento demasiado acerca de si mesmo, não pense indevidamente. Se nós tivermos essa postura diante de Deus e diante da coletividade cristã, nós usufruiremos de muitos benefícios e não arrumaremos dor de cabeça para o futuro. Mas quando nós achamos que estamos indo bem, nós nos tornamos teimosos e estúpidos diante da realidade da vida. Mas eu quero reforçar com você que quando a Bíblia usa essa força dessa imagem para descrever a gente com a nossa malignidade, com a nossa feiura, gente, com a nossa feiura. Porque se eu olhar para mim mesmo, eu tenho muita vergonha como pastor, como pessoa que já alcançou algum tipo de conhecimento empírico e prático com Deus, das coisas que eu ainda sou capaz de fazer. Eu acordo, tem dia, faço coisas lá junto com a minha família, que eu penso assim, meu Deus, por que eu ainda faço isso? Que coisa terrível. Mas quando nós pensamos isso, a gente pensa, quão grande é o teu amor, Senhor Deus. O quanto o Senhor me deseja, porque o Senhor insiste comigo, o Senhor está comigo, o Senhor me redimiu e o Senhor está trabalhando em mim. A quem muito é perdoado, muito ama. Vocês lembram disso? Quando a gente tem percepção do nosso erro, somos corrigidos, mas somos acolhidos, percepção do amor. Tendo contextualizado, fica claro para a gente como houve uma progressão aqui. Se nós, então, entendemos que o Senhor vem ao nosso encontro, Ele não quer que que a gente se perca. Ele quer que a gente seja encontrado, Ele quer corrigir, Ele quer trazer a gente para o centro do amor, e Ele usa a igreja para isso, então a gente pode caminhar. E aí a gente pode respeitar o processo de acerto nas relações e aproveitar esse processo. Meu irmão, minha irmã, a gente quer coisas sendo resolvidas rapidamente. Eu não tenho paciência, muitas vezes você não tem paciência, mas é preciso ter. Existe processo para ser seguido. E aí, tem início, meio e fim. E de uma forma muito prática, Jesus ensina isso para a gente, como ensinou para os discípulos, que tem uma escala aqui para a gente seguir. O início está no verso 15, o meio passa pelo verso 16 e ele tem um fim, que está lá no verso 17, que a gente vai ler juntos. Tá? Então eu queria que você ficasse atento nessa sequência para você não se perder. E ainda falando sobre isso, eu queria reler com você, então, Mateus 18, o versículo de número 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. A primeira coisa que a gente tem que entender em respeitar esses processos de corrigir alguém, ou aceitar a correção através de alguém, é que não deve ter constrangimento. Nos dois sentidos do que essa palavra representa para a gente. Porque se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele. Mas será que a gente vai falar com o outro? Irmão, vem cá. A gente não tem muita intimidade, mas você fez uma coisa ali, e eu quero te dizer o seguinte, eu não tenho autoridade para falar com você, porque eu sou alguém melhor do que você, eu não sou maior do que você, eu também sou uma ovelha que me perco às vezes.
Mas em nome de Jesus, porque eu te amo, eu quero te dizer, você pisou na bola. Qual foi a última vez que você fez isso? Olho no olho. Chegar a sós. Fiz agora há pouco, estava com raiva, entrei ali na igreja, tive problema no trânsito, cheguei, chorei o bambu. Cheguei de sola, voadora martelo, no peito do cara. Por favor, você sabe, falar a verdade em amor. Ora, se prepara, né? Ok? Não se dê de alguém que está acima do outro. Mas qual foi a última vez que, de uma forma correta e coerente, você chegou em alguém que você não tem tanta intimidade, por exemplo, como da sua família, mas no meio eclesiástico, no trabalho, com amor, para um crente, você chegou para corrigi-lo? Aí você fala assim, não, mas aqui está falando se ele pecar contra mim. Ok, mas não é a ênfase. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que em algumas versões, o pecar contra você está entre colchetes. Porque em alguns manuscritos, não que está errado ou está certo, a questão não é essa. É que isso não foi escrito porque não era o mais importante. Não é só quando pecam contra mim, é quando pecam contra mim, mas quando eu vejo um erro. Então, nas duas situações, eu vou, com amor, corrigir a sós, sem constranger, sem me colocar acima. Mas, ao mesmo tempo, veja que é interessante, porque Jesus salienta, fala, trata o problema, não fica cheio de dedos. E às vezes nós preferimos, cheio de dedos, tentar que uma mensagem apareça, ou como foi já falado aqui nas mensagens anteriores, que o outro descubra por si só que estou errado. Como é que a gente faz isso? A gente se retém, a gente deixa de falar com a pessoa. Vocês já viram isso acontecer na igreja? Fulano cumprimenta um monte de gente normalmente, de repente, com você, é um oi meio atravessado. Mas será que aconteceu alguma coisa? Aconteceu, mas ninguém falou. Então tem que adivinhar que teve um problema que ocorreu. Não, tem que ser tratado. Precisa ser trabalhado, porque isso vai aprofundar os relacionamentos. Então, sem constrangimento nos dois significados dessa palavra. Para eliminar o mal pela raiz, precisa falar dos problemas, numa postura de amor, de igual, de ovelhas, que estão se pastoreando num certo sentido, então são pastores, mas acima de tudo são ovelhas, ambos estão sendo pastoreados pelo sumo pastor. A gente vai crescer na relação. Mas aí você fala para mim assim, então estamos no arroz, estamos perdidos. Porque imagina se toda hora que eu ficar chateado com alguém, ou tiver que tratar algum problema, eu vou ter que separar um tempo para conversar e tratar isso. Já estou assustado com esse processo. Espera aí, o processo não acabou, nós só estamos no começo. Nós só estamos no início. Vamos para a segunda parte? Versículo 16. Acompanhe comigo, por favor. Mas se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Alto lá. Tem uma questão aqui, antes de eu ler esse título com você, mas você pode ir antecipando, que se a gente pegar a história completa, talvez eu não precise nem tratar. Porque se for pensar para valer, verdadeiramente, o problema está na minha cabeça, ou está no meu coração, mas ele não aconteceu. E por isso que tem que chamar testemunha. Porque às vezes eu estou chateado com você, sem justificativa real, e quando eu trago a testemunha fala, mas é para tudo isso? Você já se sentiu extremamente doído e alguém chegou para você e falou, mas peraí, pensa para valer, é para tudo isso? Na hora que você está doído, que você está revoltado, alguém falar isso para você, dá vontade de você fazer o quê? É para tudo isso, sim. É para tudo isso. Mas o tempo vai passando e talvez você, se colocar isso diante de Deus, e não deixar a amargura aumentar, crescer, talvez você pense, não era para tudo isso. Somente a verdade, nada mais que a verdade. E aqui eu falei que o Carlos escolheu muito bem o tema dessa mensagem, porque esse texto está baseado em Deuteronômio. Quando Jesus vai fazer o primeiro discurso dele em Mateus, ele fala, eu não vim para mudar a lei. Eu vim para cumprir. Eu vim para levar ela,
mostrar para vocês como é que se leva ao pé da letra. E porque ele cumpriu, ele pôde ressuscitar porque ele não tinha pecado. E venceu a morte que você e eu merecíamos. Porque nós pecamos e merecemos a morte. Mas o dom gratuito de Deus é porque Jesus venceu a morte por nós. E ele cumpre. E mais uma vez aqui ele faz uma conexão com o texto que está lá em Deuteronômio 19. E se você for ler o texto de Deuteronômio 19, é interessantíssimo. Porque aí você entende o que ele está dizendo em Mateus 16. Porque aqui está dando a entender que você vai, primariamente, buscar uma testemunha para confirmar que alguém errou contra você. Mais ou menos na seguinte ideia: tá bom, você não vai me ouvir, fulano? Eu falei com você numa boa, mas agora você vai ver. Agora eu vou trazer, igual criança, né, quando está tratando contra criança. Agora eu vou chamar meu pai. Né? Ou igual o Carlos contou aqui na última mensagem dele, vou chamar meu irmão mais velho. Eu nunca tive irmão mais velho para me proteger. E sempre fui miúdo. Então, se eu fosse proteger meu irmão mais novo, eu apanhava junto com ele. Eu não tive esse benefício. Né? Mas a gente vai chamar alguém para ser o juiz a nosso favor. E para convencer o outro. Só que no texto de Deuteronômio é interessante, porque ele está dizendo o seguinte: ninguém vai ser condenado pelo testemunho de uma só pessoa. Porque se a pessoa for uma falsa testemunha, isso traz muito problema. O contexto de Deuteronômio é interessantíssimo. A palavra, o nome do livro é Repetição da Lei. Moisés está repetindo a lei porque eles só conseguiram tomar uma parte da Terra Prometida, só o lado oriental do Rio Jordão. Eles estão para entrar na Terra Prometida e dividir a terra. E aí ele sabe, Moisés conhece, porque ele tinha vivência com o ser humano. Mesmo sendo todos israelitas, eles iam querer mudar o marco das divisas, ganhar um pouquinho mais de terra. Aí ele diz assim: respeite as regras, respeite os marcos. Se alguém for ser falsa testemunha do outro, ele tem que pagar o preço que ele queria que o outro, do qual ele está sendo falsa testemunha, pagaria. Aí vem aquele famoso texto que você conhece e tem hora que infelizmente você quer usar. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Só que olha que interessante, a ideia de Deuteronômio, repetindo o Êxodo, é: o que você quer fazer com o outro que pecou contra ou que pecou, o qual você quer julgar muitas vezes, dependendo do que você quer para ele, e se isso vem de um coração odioso e duro, e além do mais, se isso não for verdade, isso é o que deve acontecer com você. Você lembra de algo parecido na oração do Pai Nosso? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como? Quando você estiver orando isso, pensa nas pessoas que você está com raiva. É assim que você deveria orar o Pai Nosso. Pensa nas pessoas que você está ressentido. Pensa em alguma pessoa que você não consertou a sua história de amargura, de anos até agora. Alguém da sua família. Aí você fala assim para Deus: Deus, fica amargurado comigo, do mesmo jeito que eu estou com essa pessoa aqui, por favor, é que eu te peço, afinal de contas, Jesus me ensinou a orar desse jeito e eu vou respeitar. Senhor, seja justo comigo e dê o peso, e dê o castigo na medida do meu pecado, assim como eu quero para aquele lá que fez aquilo comigo lá na igreja. Afinal de contas, como é que ele pôde fazer aquilo comigo? Uma pessoa experimentada, que sabe do amor de Deus, que prega, quem sabe. Eu estou falando aqui para me ajudar, né? Se eu pisar na bola com você, seja misericordioso comigo. Mas pese a mão nele, Deus, e pese em mim também. Está tudo conectado, meu irmão, minha irmã. Está claro isso para a gente? A ideia aqui de trazer testemunha é também para vir e falar: será que você não está indo além neste problema? Não é só para provar que aquela pessoa que não aceitou a sua exortação no particular, agora vai entender que está errada, porque tem duas pessoas falando que ela está errada. Em algumas situações, isso vai acontecer. Em outras, a testemunha vai dizer: olha, não foi para tudo isso. O seu sentimento, ele não está condizente com os fatos que você me contou, não são fatos. Por 2 ou 3 testemunhas, fatos se estabelecem. Muitas vezes você está muito chateado, guardando mágoa, ressentido, bravo, sofrendo, gastando energia à toa, e você precisa que alguém chegue para você, na tratativa com aquela outra pessoa que está com problema, apazigue a situação
e talvez você vai descobrir que não era para tanto. Ok? É isso que a Bíblia está nos dizendo. Aonde termina esse processo? Jesus diz para a gente, versículo 17, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentio ou publicano. Então você foi a sós, em espírito de amor, você é um igual, o sumo pastor é o Senhor Jesus, você é uma ovelha, mas na ideia de que também nós nos pastoreamos uns aos outros, nós vamos tentar corrigir a sós. Se isso não pode ser consertado, nós levamos uma testemunha. Pode ser que essa testemunha nos apresente fatos que ainda não tinham aparecido acerca dos nossos sentimentos, acerca dos acontecimentos, isso corrija, até mesmo para que eu peça perdão. Eu estava indo buscar um pedido de perdão, talvez eu queira pedir perdão também. Mas se isso tudo não produzir o efeito, e realmente há um erro, porque a testemunha que foi com você no segundo estágio disse, realmente, esse outro errou, e os dois concordemente dizem, você está errado. Mude a sua postura. Conserte o que precisa ser consertado. Mesmo assim, ele está duro, a pessoa está endurecida e não aceitou, leve para a igreja. Mas veja que é interessante, porque aqui não há nenhum indicativo que toda vez que cumprir os 2 primeiros processos, nós temos que fazer assembleia de disciplina. Já pensou, senhor Almir? Cada vez que tivesse problema que não consertou no particular, não consertou com a ajuda de um terceiro, tivesse que levar para a assembleia, a igreja só vive em assembleia de disciplina. Né? Todo domingo, 50 assembleias de disciplina. 50. Né? Traz, ou senão o conselho já está perdido. Já pensou, mas o que ia acontecer? Toda vez vão levar para o conselho? A ideia de igreja aqui não está totalmente estabelecida. Vocês lembram que não tem igreja aqui ainda? Estou certo ou estou errado? Não tem. Igreja apareceu em Mateus 16, agora aparece aqui em Mateus 18, mas a igreja não vai ser estabelecida. Jesus está falando já no presente. Tudo bem, pode ser que mudasse o método, o processo no futuro, mas aqui chame mais pessoas agora, para que realmente possa essa pessoa que errou entender que Deus está falando através de um grupo e dando um veredito. E o veredito é, seu desgranhento vai para o inferno? Seu desgranhento, eu quero que você morra. Porque eu vim aqui, gastei meu tempo para falar com você no particular. Trouxe o fulano, saiu do trabalho para a gente conversar aqui, oramos. Agora chamamos aqui outras pessoas. Você é muito burro, você é muito teimoso, né? Lá no sul eles têm um ditado interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Quando eu fui pregar uma vez lá em Chapecó, me disseram o seguinte, que italiano não é teimoso. Não foi eu que falei, foram eles, tá? Italiano não é teimoso, que teimoso é quem teima com o italiano. Aí eu gostei disso porque se aplica para mim. Então, quando você pergunta para mim assim, Alex, você é teimoso? Eu falo assim, não, eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. É o que eu uso. Aí, a pessoa teimou. E não aceitou. Fala, então, que o diabo te carregue. Não. O veredito é diferente. O veredito é assim, trate-o como gentio publicano. Mas isso não é que o diabo te carregue? Não é. Esse evangelho que nós lemos aqui é segundo quem? Mateus. Mateus era o quê? Publicano. Mateus era publicano. Tinha publicano. Mas um publicano que estava reconhecendo seu erro e estava mudando, seguindo Jesus. Pagão é aquele que tem outros deuses, que não obedece ao único e verdadeiro Deus. O que significa que a gente trata aquela pessoa não com raiva, mas como foi falado aqui já, com misericórdia. Ainda não entendeu a redenção. É por isso que ele não aceitou ser corrigido. Não é porque ele é pior que você. Não é porque ele é burro. Não é porque ele é teimoso. Não é que ele é extremamente maligno. Nós somos maus. A Bíblia diz isso. Quem é que é bom? Quando o jovem rico chega para Jesus, mas quem é bom? Jesus pergunta para ele. Bom, é um só que é Deus. Ele só não entendeu a redenção.
Mas aqui tem uma coisa dura para a gente ouvir. Se você não aceita exortação e erro, talvez você não tenha entendido a redenção ainda. Se você não aceita que te mostrem um erro para você se converter, talvez você não entendeu ainda quanto Deus te ama. Talvez você ache que você precisa viver provocando o amor de Deus, quando na verdade Deus nos ama. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores e continua nos amando porque nós continuamos sendo pecadores. Eu vou fazer um jabá aqui do curso do Richard. Talvez você não entenda ainda que você é totalmente depravado. Se eu chegar aqui no púlpito e falar assim, eu sou um depravado, o que eles vão pensar de mim? Ah, ele está fazendo coisa, está mexendo com pornografia. Ih, ele fala palavrão, é depravado. Ah, usa roupa indecente, é depravado. Tá, são significados que nós demos para a palavra em alguns aspectos práticos. Mas a Bíblia diz que nós somos completamente corruptos. E nisso está o conceito da teologia bíblica reformada de depravação total. E tem crente que acha que não é mais. Isso é um ledo engano. A nossa igreja diz que nós continuamos sendo depravados. Porque assim como Paulo, o bem que eu quero fazer, que eu deveria fazer, pelo que eu já aprendi, esse eu não faço. Quem me livrará dessa situação? Quem? Mas graças a Deus, porque em Jesus Cristo, mesmo nessa situação de depravação, eu ainda estou sendo cuidado por Ele e estou avançando. A diferença entre nós, os pagãos e os gentios, é que nós entendemos a redenção. Nós somos pessoas exortáveis, pessoas mutáveis de acordo com a vontade de Deus. Ficou claro isso, meus irmãos? Nós não temos direito de ficar com raiva das pessoas. Eu sinto raiva. Eu sou, infelizmente, um cara muito pragmático em alguns aspectos. Então, eu falo uma coisa e entendo que a pessoa tem que fazer. Só que eu esqueço que eu também já ouvi coisas que eu não consigo fazer. Eu tenho que agir com o amor e misericórdia com aquela pessoa. Cumpro o processo, entendo em que situação que a pessoa está, vou orar para que Deus toque na vida dela. E vou entregá-la, e vou entender que ela não faz parte do corpo de Cristo, ela não faz, a verdade é essa. Às vezes nós temos dificuldade de dizer para assim, aquele sujeito, os sinais que ele dá hoje, através dele, que ele não é convertido. Ah, mas quem é que pode dizer? Pelos frutos conhecereis. Nós temos que fazer isso, até porque isso nos dá a autoridade e o poder para seguir adiante, que é ligar e desligar as coisas. A Igreja de Cristo, ela tem muito poder quando nós estamos obedecendo a Deus. Mateus 16, você vai lembrar que tem aquela pergunta que Jesus fala: quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o esperado, o que vai redimir. E aí Jesus diz para ele: Pedro, bem-aventurado você é, porque quem te revelou isso foi o próprio Pai. Né? E aí esse texto tem muita coisa que pode ser complicada, né? Que Pedro tem a chave da igreja, que Pedro nunca errou, e aí isso tudo cai por terra se você continuar lendo a Bíblia, ok? A chave é essa mensagem: Jesus é o Cristo. A partir disso, Jesus diz para Pedro: Pedro, liga e desliga. Liga e desliga. O que você ligar na terra terá sido, ou será ligado no céu. E o que você desligar vai ser desligado. Tem a ver com conexão, tá? Conexões. Avançamos para Mateus 18, e se você ler comigo o versículo 18 do capítulo 18, diz assim: em verdade lhes digo, que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ele agora aumenta a autoridade e o poder para todos os discípulos, que ficasse claro nisso. E é claro que nós não temos a mesma autoridade dos apóstolos originais, mas como igreja, isso também está sobre os nossos ombros. Quando nós seguimos os processos, nós temos autoridade e poder em nome de Jesus para falar as verdades, para que as pessoas entendam e possam repensar as suas situações. A igreja tem esse poder para dizer aqueles que estão em verdadeira comunhão com Deus ou não.
Às vezes assusta para algumas pessoas mais novas, experientes na igreja, quando tem disciplina na igreja e diz, olha, você está excomungado. Excomungado literalmente não é dar o destino final para uma pessoa, mas é tratá-la como gentil e publicano, dizer, olha, você não pode viver na comunhão carregando este pecado, carregando essa situação. Meus irmãos, não é que misericórdia tem limite, mas o pecado precisa ser tratado. Os erros precisam ser tratados, as coisas precisam ser clarificadas, e muitas vezes num contexto coletivo e público. Se a igreja não puder falar mais que divórcio é errado, não pode, vai botar o dedo nesse negócio, o divorciado vai ficar ofendido, não sei o quê. Mas peraí, nós vamos então relativizar as verdades a respeito disso e deixar que as pessoas endurecidas nos seus corações tragam problemas para as suas vidas. Ah, Alex, mas não pode divórcio em situação nenhuma, ou não pode em nenhuma situação, outra situação qualquer, outro problema. Vamos lá, isso cabe uma tratativa individual e particular no momento apropriado. Eu estou tratando de generalizações. Divórcio é errado, precisa ser tratado. Ah, mas o que levou ao divórcio? Quais são as situações? Isso vai ter que ser tratado pastoralmente, vai ter que ser entendido. Tem alguma justificativa bíblica? Tem algum respaldo? Se não tem, a igreja diz o que é certo ou errado, se ela estiver pautada na Bíblia. Meus irmãos, nós não podemos cair no erro, nem no particular, nem no coletivo, de deixar de entender o potencial que Jesus deu para a sua igreja, de diferenciar entre o certo e o errado, através da fidelidade às Escrituras. Por isso, a gente precisa ter segurança para as resoluções e alinhamentos de direções. Versículo 19, ele diz, em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Interessante, né? Então, eu sei que o fulano quer que o Corinthians seja campeão paulista. Eu também quero. Vamos juntar aqui para a gente orar e vamos pedir isso? Né? E se os outros crentes são paulinos, como é que eles vão ficar, né? Não pode. Deus vai ficar com um problema sobre a oração. Qual que ele vai atender? Aqui, sobre todas as coisas, é claro que precisa ter cuidado com isso, mas principalmente está dentro de um contexto sobre como essa pessoa vai receber a informação da situação dela. Como vai ser tratado na coletividade da igreja, a disciplina, para que não seja pesada demais, que seja coerente, alinhamento de direções, como nós vamos resolver isso? Quando nós estamos chateados, muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito, e Deus está instruindo, Jesus está nos instruindo a dizer o seguinte, alinhe as direções, converse como vai ser feito na sua família. Você está descontente, não quer conversar sobre mais questões que precisam ser resolvidas, você precisa conversar, peça sabedoria a Deus, tem alinhamentos. Em último lugar, versículo 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Meus irmãos, esse versículo de conclusão aqui é interessantíssimo. Jesus fecha com chave de ouro, porque a gente precisa de convicção para tratar desses conflitos. Você já teve que tratar algum problema, mas não tinha muita certeza de como tratar? Problema com uma outra pessoa? Ou porque você está emocionalmente envolvido, comprometido? Ou porque aquilo parece tão grande, tão complicado para você tratar? Mais 1, mais 2 com você, buscando a vontade de Deus, vai fazer com que Jesus esteja presente. E Jesus presente te dá a convicção, a certeza de como ir tratar essa questão. Jesus precisa ser incluído. Jesus precisa ser inserido. Jesus é o lugar onde a gente tem a certeza, porque Ele é a nossa casa, nele nós estamos, nele nós andamos, nós nos movemos. Nele, a gente sabe o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, a forma como tem que ser feito. Peça ajuda aos seus irmãos. Viva a igreja mais de verdade. Está chateado? Chama alguém para orar com você. Está triste? Ficou ofendido? Coloca diante de Deus. Permita que Deus mostre pessoas para colaborar com você. Deixa Jesus habitar ricamente, plenamente em você para que isso seja tratado. Não deixa aumentar
a amargura e o problema. Eliminemos o mal pela raiz. Por nosso bem, acima de tudo, para a glória de Deus. Pai Santo e Deus bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor caminha conosco mesmo com todas as nossas limitações. Não permita que nós sejamos pessoas indulgentes, obstinadas, ó Deus. Mas, acima de tudo, sejamos humildes diante de Ti e diante dos nossos irmãos, pelos quais o Senhor pagou alto preço e que, junto conosco, estão caminhando no mesmo propósito e sentido. Usa cada pessoa dessa igreja, ajudando um ao outro, para crescer em conhecimento, prática e vivência, à luz e à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele é que nós oramos. Amém, Senhor Deus.